É isso aí, querido. Graça e paz, graça e paz. Estamos aqui ao vivo. Vamos ver se a gente... Vamos testar o som aqui antes de passar para o pastor Adriano Alves, nosso entrevistado de hoje. Ok? Hoje vai ser benção, hein? E aí você que já entrou, já pode ir compartilhando. Engraçado que aqui o meu coisa deu meio ruim aqui, ó. O celular aqui. Deixa eu ver como é que vai. O que aconteceu aqui. Eu reiniciei e deu uma travada. Opa, agora foi. Então vamos lá. Facebook, Paulo César Oliveira, é minha página, tá bom? Então nós vamos entrar na página agora para ver se vai dar certo aqui. Será que você conseguiu já entrar aí, Adriano? Já tá aí já? Bota o som aí para ver se tá. Se a gente consegue. Ah, então tá legal. Aí daí já pode já mandar, pessoal. Já achou? Amém? Então já estamos aqui ao vivo. Beleza. Pessoal, esses 5 minutinhos aqui, vou baixar agora pra gente, só para poder comandar sem som. Sem som. Só queria que você falasse alguma coisa para ver. Pastor Adriano Alves, graça e paz. Graça e paz, boa noite, povo de Deus. Maravilha. Vamos ver agora. Graça e paz, boa noite, povo de Deus. Maravilha. É voz de locutor, rapaz. Isso aí é coisa. Gente, vou compartilhar agora lá pro pessoal. Botar na minha linha de transmissão. Também vamos colocar lá nos nossos grupos, né? Pessoal lá Você pode colocar aí no grupo de pastores, fica à vontade. Né, pastor? Isso aí. Compartilha o máximo possível. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais, né, esse homem de Deus, pastor Adriano Alves. Vamos estar conversando com ele aqui, batendo aquele papo bacana. Ok? Deixa eu colocar aqui, porque aí nós vou transmitir com um número maior de pessoas aqui. Onde que eu vou? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Vou copiar aqui. E aqui a gente consegue chegar no número maior de pessoas, de irmãos. Já foi avisado o pessoal de manhã e agora à tarde, né? Quase no finalzinho. E agora, mais um pouquinho. Os reajustes finais aqui para melhorar a transmissão. Ao vivo dá trabalho. Isso. e a equipe que ainda não chegou, né? Tem que ter a equipe. Já estamos ao vivo. Nós estamos trabalhando aí para ter uma equipe fenomenal. Aqui eu já coloquei lá. Que já estamos ao vivo. Agora eu vou colocar o meu avatar. Eu tenho um avatar aqui apontando para você aqui, ó. Você que já está ao vivo aí, ó. Para dizer para você, ó, vem, ó, rapaz, vem para cá, hein. Vem para cá que já estamos ao vivo, hein. É isso aí. Aqui, ó. Então, Vivaço. pronto. Comunhão, conselho de pastores. Número bem bacana. E aí o pessoal que já está lá no Facebook, no Facebook já vai compartilhando também, dando seu comentário, dizendo, pastor, já estou aqui presente, estamos juntos. Vamos lá. É isso aí.
Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que está faltando. Para a glória de Deus. Bom, já transmiti para o pessoal o que eu gostaria. E agora nós vamos voltar lá para o Facebook. Aqui, pastor, nós vamos colocar aqui, ó. Aí eu faço aqui, ó. Faço assim, ó. Aí. Em pé. Aqui, ó. Olha aí que estratégia. Hã? Isso é bom mesmo. Que maravilha! Gente, ao vivaço aqui com o pastor Adriano Alves, do Ministério Renovai, na posse. Ele que é pastor presidente, junto com a sua esposa, e lá sua família na direção lá da igreja, uma família envolvida, e eu tenho muito que aprender com o pastor Adriano, porque é verdade, porque inclusive tem uma coisa que a gente está até falando aqui agora, quando nós vamos numa igreja, Sim, né? sim. E no local, a gente sempre aprende alguma coisa com aquilo que aquela igreja está fazendo, né? E não tem nada demais a gente trazer para a nossa realidade também. Pode chegar um pouquinho mais o microfone aí, pastor? Vamos lá. Para ficar mais... A gente garantir mais a... Aí. Pode? Tá ouvindo Isso, bem aí? isso. Tá legal o som? Eu ainda vamos colocar aquele pedestal assim de mesa, né? Ah, vai. Nós estamos 6 pessoas ao vivo conosco. Precisamos de começar o assunto com 10. Essa é a nossa meta, tá? Isso aí. Do nosso podcast. Eu não vou começar a gente falar, começar aqui com menos de 10, não, tá? Sim. Então, você que já está aí, vai compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Vou ver se já tem algum comentário aqui. Se tem alguém já. Parece que ninguém comentou ainda. Ninguém falou nada. A gente está vendo que tem pessoas ao vivo, mas não tem comentário por enquanto. Então, gente, a gente estava começando aqui que quando nós vamos numa igreja, num ministério, seja ele grande ou pequeno, a gente tem sempre alguma coisa para aprender. Sim. Não é não? Correto. E a gente sempre traz uma novidade, aquilo de bom que acontece naquele ministério, a gente traz para a nossa igreja também. E eu fui, acho que a primeira vez que eu estive lá no Ministério Renovai, né, eu tive uma percepção de uma coisa que eu não tinha. Tá? Eu estava querendo isso, aprender isso, e hoje eu peguei o pouquinho que vocês faziam lá e dei uma ampliada, botei do meu jeito, né? Isso aí. Não é não? E também tem outra coisa. Eu pego aqui uma coisinha e amplio, faço diferente. Eu tenho tanta coisa que se vocês quisessem ter uma mentoria comigo, com o pastor Adriano, com o pastor Almir, com o pastor Carlos Elias, bispo Robson, apóstolo André Leal, pastor Alberto Debrantes, todo mundo da diretoria do conselho e outros que não são da diretoria. Gente, a gente tem tanta coisa para passar que se você aproveitasse ia ser bênção de Deus. Pastor Adriano, 10 pessoas chegou aqui, nós vamos hoje bater esse recorde. Nós não passamos de 30, chegamos batendo 30, 31. Hoje, com a sua audiência, nós vamos chegar a 40 pessoas. Crê nisso? Vamos lá. Pastor Adriano Alves, quem é pastor Adriano? Ei. Família, ministério. Então vamos lá. Vamos lá. 46 anos, casado com Verônica Alves, pai do Augusto, do Vitor e da Clarice. Maravilha. Essa parte eu gosto de falar um pouco, começar e levar um pouco para esse lado, porque geralmente a gente vai muito pro pastor, né, e tal, mas vamos lá. De profissão. Isso. Com orgulho. E gosto muito da profissão. Mecânico. E aí um apaixonado aí, né, pela mecânica ali, algo que eu gosto.
E uma segunda aí na área profissional é administração, que é uma parte que eu gosto ali de estudar. E ministerialmente, a jornada começou lá na infância para adolescência, né? Na Igreja Metodista Wesleyana. E porque às vezes essa é uma parte, né, que fica de fora, vamos dizer assim, ali da biografia, mas começou lá, e aí de lá a gente, muitos, não todos, mas alguns vão tirar aquelas férias no mundo, que não são férias, né? E aí vim retornar aos pés do Senhor, a casa do Senhor, já com 30 e alguma coisa. E aí foi lá no Ministério Apacentar de Heliópolis. E ficamos lá por 16 anos, se não me engano. E aí sempre fazendo a obra, trabalhando. Eu falei, né? Pai do Augusto, Clarice e Vitor, esposo da Verônica, filho da Edinalva. Né, que a mãezona acompanha, sempre tá junto, ajuda. E isso aí. Maravilha. O Ministério Renovar está com quanto tempo? Está fazendo quantos anos? Fizemos 2 anos em agosto. 2 anos de agosto. Isso, 7 de agosto. Fizemos 2 anos lá, pela honra e misericórdia e graça e bondade do Senhor. Estamos lá naquela geografia que Deus nos plantou para trabalhar, né? Ministrar na cidade. A gente não prega, né, ao vento, mas a gente prega no reino espiritual, a gente dá ordem no comando espiritual. Então Deus nos planta numa geografia para isso, né? Para estabelecer um princípio sobre aquela geografia. E é isso que eu creio, né? Até o nosso tema, a nossa base ministerial, e algo até que depois eu acho interessante esse... Pode comentar, falar ali, isso, vamos lá. Porque esse Ministério Renovai, ele não nasceu há 2 anos atrás. Ele nasceu bem aí há uns 7 anos atrás, por aí, quando eu congregava em Miguel Couto, auxiliava o pastor Ademar. Lembro do pastor Ademar. E um dia, numa conversa, após uma reunião, aliás, na verdade foi uma ministração, foi uma equipe do bispo José Carlos, lá de Miguel Couto, teve uma ministração e ele foi lá ministrar para a gente, e um dos assuntos, uma da temática foi essa. Comece a colocar e botar o teu sonho no papel, aquela coisa que a gente sabe, aquela coisa que a gente às vezes prega, né? Tal, vai lá, faz o teu quadro de visualização e tal, chama a existência, a gente prega. Porque a gente praticou isso no início da nossa carreira, na conversão. Mas depois que a gente já está um pouco experimentado no ministério, a gente abandona essas coisas. Abandona esse negócio. E aí lá nessa ministração, nesse congresso, foi pedido para fazer isso, e na hora eu comecei a fazer um desenho, escrever um nome. E aí alguém me perguntou, não lembro agora exatamente quem, mas alguém me perguntou, eu falei assim, não, porque pediu para desenhar o sonho aqui, a visão ministerial. Não falei nem em si uma igreja, uma denominação, mas uma visão ministerial. Qual eu falei? Sermos transformados pela palavra. E aí foi esse Romanos 12:2 ali, ficou renovado, transformado, né? Porque é sede renovados no vosso entendimento, pela transformação. Então, aí que surgiu. O nome saiu daí. Saiu daí, e a base ministerial é essa. Cremos na transformação através da palavra. Legal. E aí, Bacana. E o senhor falou em negócio de geografia. Acredita mesmo nessa questão, já que né, que a geografia faz diferença e que, na verdade, às vezes, cada geografia é mais difícil do que outra, e Deus, às vezes, pega você e bota naquela mais difícil, porque sabe que tu é o cara daquela geografia, e ela é uma geografia difícil, mas botou você lá porque... Acredito que a geografia aí, ela, né, vamos usar o termo, uma é mais difícil, mas eu acredito mais que cada geografia tem a sua necessidade e a sua peculiaridade. Então, cada geografia vai ter uma necessidade específica,
também como uma virtude ou uma qualidade específica. Uhum. Por exemplo, quando a gente assiste aí um culto, né, de qualquer origem, de qualquer igreja, né, no continente africano, geralmente a gente se assusta com a maneira com que eles vão ofertar, Uhum. né? E aí a turma vai dançando ali e tal e vai ofertar. Então vamos lá. Aquilo é uma característica cultural, sim. Mas qualquer trabalho feito dentro daquela geografia, daquele local, vai ter que contemplar esse hábito, essa cultura. Porque quando a gente fala geografia, é estabelecer o território. Então, dentro daquele território, ele vai ter uma qualidade. E vai ter uma necessidade. Então, quando você está dentro de uma geografia, o mais importante é você observar qual é a necessidade. A cidade, o local, a geografia, ela vai comunicar à igreja a sua necessidade. Entendi. Então, em alguns locais, a necessidade de distribuição de alimentos, em outro, de se fazer um trabalho mais de prevenção com os jovens. Então, cada geografia, cada região, ela vai ter uma necessidade específica que vai ser comunicada à igreja. Então, por isso que eu acredito muito, sim, que a geografia é importante se estudar ali, a geografia, a região, né? Alguns chamam até de mapeamento espiritual, né? Alguns chamam, precisa fazer um mapeamento espiritual. Eu não gosto muito, não do termo, mas de criar nomenclatura, porque senão fica muito assim, mas isso aqui é de denominação tal, isso aqui é de denominação tal, quando na verdade não existe denominação, entendeu? E aí vai mudar o termo, alguns vão falar mapeamento espiritual, outros é conhecer a sua geografia, o seu local de trabalho, qual é a necessidade daquele local. É pregar a palavra, ok, pregar a palavra. Mas Jesus entrou em lugares, pregou a palavra, mas depois de pregar, a ordem foi, olha, tem que alimentar o povo. Ele não ficou só na palavra. Então, qual era a necessidade daquele povo, daquela região, daquela geografia? Alimento. Assim como em alguns lugares, ele praticou mais curas. Mas é porque o povo tinha fé, mas tinha mais necessidade daquilo. Né? Não adianta você fazer um milagre de trazer um prato de comida para quem tem um prato de comida. Você não está resolvendo problema nenhum, ela já tem um prato de comida. Então você observar a necessidade, a necessidade da tua geografia, do povo que está naquele lugar. Legal isso aí. Boa comparação, saber que não adianta você é mesmo com chover no molhado, né? Chover no molhado. Chover no molhado. A gente está cercado de muitas denominações, muitas igrejas e tal. E a gente sabe que ainda não é o suficiente, eu pelo menos acredito. Ou então você está fazendo o que devia estar fazendo. Ou não é suficiente. Ou são as duas coisas. Ou são as duas coisas. Falta a igreja ainda para abrir. E as que estão abertas não estão trabalhando direito. E a gente, acho que a gente precisa, de tempo em tempo, dar essa reavaliada. Sabe, como medir sucesso ministerial? Você entende? Porque há necessidade da abertura de mais igrejas? Por um lado, não. Mas, por outro lado, é necessário. Porque não é que a gente adapta o evangelho, mas Jesus chamou, primeiramente, ali 12, com características totalmente diferentes. Nós temos 4 evangelhos, cada um escrito, o mesmo evangelho escrito com uma visão, uma percepção diferente para um povo diferente. E isso nunca foi mudar o evangelho. Nunca foi transcrever. Não, porque eu vou distorcer a palavra. Não. O que foi feito foi traduzir para uma linguagem que o meu ouvinte entenda. Não vai resolver problema nenhum. Não vai adiantar de nada você pegar um camarada muito bom, um tradutor exímio, mas na hora ele, olha, eu acho que eu tenho que traduzir esse texto aqui para o alemão, para o inglês, para o hebraico, porque são línguas nobres, tá, tudo bem. Mas o povo que vai ler esse livro, que vai ler essa carta, ele não fala nenhuma dessas línguas. O que ele fala? Ele fala português, fala carioquês, fala paraibês, paulistês. Você percebe que regionalmente você já tem essa dificuldade. Então, culturalmente, a gente precisa aprender que essa
diferença na maneira de pregar. Não é no evangelho que se prega, o evangelho é um só. Eu até brinco com a turma quando eu falo, gente, não, nós não temos 4 evangelhos. Tem sim, eu falei, não tem, me mostra os 4. Aí a pessoa vai lá e pega a Bíblia aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu falei, não são 4, não são. Eu falei, não são um só. É um evangelho. Visto, escrito por pessoas diferentes, para povos diferentes. Legal. E qual a necessidade que hoje essa geografia está tendo? O que você acha? Porque é o seguinte, cada igreja está surgindo novas igrejas, né? Umas nascem por um motivo nobre, outras não, né? Porque tem igreja que, na verdade, estão surgindo com segundas intenções, né? Intenções financeiras. Algumas estão surgindo com segundas intenções, algumas não surgiram com segundas intenções, mas hoje tem. Hoje tem. Né? Hoje elas hoje se coloca essas segundas intenções, e isso é algo complicado porque cortar na carne sempre foi difícil. Nasceu bem com a intenção nobre e tal, e aquilo foi... Isso aí. Assim, a minha resposta, ou o meu pensamento, na verdade, em relação à igreja que nasce, e às vezes se tem dúvidas, né? Não algo pessoal, não é a minha dúvida ou a tua, mas há um contexto geral de dúvida. Eu gosto muito de olhar para Atos. Paulo entra, vai pregar na sinagoga e é expulso. Paulo sai, é recebido na casa de um irmão. Do lado, né? A gente fala do lado, não tem número, mas a gente fala do lado porque ele sai e vai na casa de um irmão daquele bairro, daquela comunidade, e começa a pregar e abre uma igreja. Então Paulo era rebelde. Você entende? Que é complicado se você for analisar, porque é muito fácil para alguém que já está estabelecido, já tem nome, já tem uma representatividade, uma estampa, falar, acusar ou denegrir. Chamar outro de rebelde. Sim, quando na verdade a gente devia partir para o outro lado. E o que eu vou falar é muito... Né, e como eu disse, cortar na própria carne é difícil. A igreja do Brasil, ela tem se levantado para condenar um pecado que está acontecendo em Brasília, mas ela tinha que apontar o dedo para o espelho. Não é ela, A, B ou C, somos nós, como povo, como corpo de Cristo, como igreja, aos que são chamados para pastorear, para conduzir esse rebanho. É olhar de verdade e ver, sabe, olhar para o que acontece e perceber que é muito melhor. Será que a origem dessa tanta rebeldia também não é um sentimento de posse exacerbado daquele que Deus... E eu acredito seriamente que Deus chamou para conduzir, para guiar, para direcionar, mas também para enviar. Então, assim, às vezes por questões pessoais, coisas têm sido resolvidas usando o ministério. Isso é errado. Então a gente precisa dar uma olhada, né? Como o senhor perguntou. Mas e essa geografia? Porque as igrejas que surgem, e elas vão continuar surgindo. Né? Agora, e aí aquilo que eu falei, o trabalho, ou como é que a gente mede sucesso ministerial? A gente vai medir esse sucesso pela quantidade de membros que uma igreja tem, pelo tamanho da igreja, do templo? Não. Eu acredito que é pelo caráter do ministério, pela essência do ministério, pelo impacto. O que esse ministério tem feito verdadeiramente relacionado ao reino, né? A gente observa e vê que às vezes as pessoas acusam, né, os grandes... Os que já estão com a igreja aberta, estão tendo sucesso. Isso, aí geralmente a turma gosta de atacar os grandes exponentes desse país. Gente, tem homens de Deus, e por isso que eles... o termo é homens de Deus. Por que é homens de Deus? Porque eles são homens, porém de Deus. Então eles são homens, vão ser falhos. E tem homens de Deus grandiosos nessa nação, que eu tenho muita admiração por eles. Não os conheço pessoalmente,
mas vejo que há um propósito no chamado para que Deus fez, no que Deus chamou, capacitou, a luta que esses homens enfrentam. Mas às vezes é muito mais fácil olhar para um camarada desse e falar, mas esse cara não prega mais a verdade. Porque a gente acha que é só o que é grande que está deformado. Ah, o cara que tem 30 mil igrejas, ele já saiu da visão de Deus há muito tempo. Ou será que ele tem 30 mil porque está fazendo aquilo que Deus chamou? Entendeu? Então a gente precisa trazer esse conceito e olhar pra gente. Peraí. Será que é tipo pensar assim, não? Ele tá crescendo porque o diabo tá abençoando ele? Sabe? Quando na verdade a gente tem que dar uma olhada e perceber um pouco ao contrário. Que vão haver erro dos dois lados. Vão haver má intenção no grande e no pequeno. Para tanto que a palavra é: que a gente pregou no teu nome, a gente profetizou, a gente batizou, a gente curou, a gente fez. Sim. Agora olha só. Em momento algum a referência do texto diz assim: olha, eu batizei muito, ele batizou pouco. Não. A resposta de Jesus é para todo mundo. Tá. Mas afastar de mim porque eu não vos conheço. Tipo, eu não quero saber o quanto você fez. Meu problema tá ligado à tua motivação. Porque você não tem relacionamento. E se não te conhece é de relacionamento. Então a gente querer achar que é só o cara que é grandão que não tá com Deus. Que isso? Sabe? Aí vai bater naquela história. Tem até aí o pastor Marcos, né, aqui na Baixada, o pastor Marcos Gregório, que ele é um homem que combate muito contra a miséria, né? É um homem que prega trabalha ali, muito a prosperidade. A galera às vezes gosta de dar uma atacada aqui, uma atacada ali, mas eu acho engraçado que assim, e eu ouvi ele falar isso diversas vezes pregando, e engraçado que ele falava assim, ele usar a seguinte referência: porque as pessoas falam como se a miséria glorificasse a Deus. Sabe? Como se a escassez ela pode ser o estopim para um milagre. Mas dizer que a miséria, a falta, a escassez, assim como a riqueza pujante que não abençoa ninguém, também não glorifica a Deus. Então a gente precisa fazer essa separação. Entendeu? A miséria não vai glorificar, mas a riqueza que não abençoa ninguém também não adianta, que ela também não vem de Deus. Ou vem de Deus, mas não é usada em prol do reino. Entende? E existem ministérios dentro aqui na nossa cidade, Nova Iguaçu, por exemplo, né? Que trabalha com várias temáticas, por exemplo. Né? O apóstolo Paulo fala assim: há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo. Né? Então tem uns que dão mais ênfase à cura divina, outros dão mais ênfase à prosperidade, outros dão mais ênfase à família, casais, trabalhar com casais. Sim. Outras dão mais ênfase a ajudar necessitados com casas de recuperação, trabalho filantrópico e essa coisa toda. Lá o Ministério Renovar tem qual pegada assim? Qual ministério, esses 2 anos é ano assim de amadurecimento para se achar, ou já se encontrou, ou está ainda nessa fase de... Eu acredito que seja um amadurecimento da visão que já temos. Já tem. Já, né? Que é a pregação da palavra, porém, o ensino e o acompanhamento. Porque quando você vai observar, Jesus discipula os seus e os envia. Paulo é discipulado, é acompanhado por Barnabé, e depois a gente, né, vai observar ali que ele vai acompanhar, vai ministrar as igrejas, vai escrever as cartas, né? E aí a gente percebe o quê? Sempre um cuidado, né? E então a gente acredita muito nesse critério: comunhão, palavra, que aí a coisa se desenvolve. Você tem que ter palavra, sim, lógico. Um pastor ele tem que ter palavra, mas um pastor, muito mais do que ter palavra, e isso eu falo com muita sinceridade mesmo, muito mais do que ter palavra, do que ser um exímio pregador. E entenda, a gente não pode confundir manejar bem a palavra com ser exímio pregador. Tá bom? Manejar bem a palavra. Né, a comparação ali, mais ou menos,
que Paulo vai fazer quando ele fala de manejar a palavra. Então ele está falando de como alguém, com um guerreiro que vai manejar uma espada. Então você tem que observar que manejar bem a palavra é ter intimidade com ela, é conhecer a palavra. Por quê? Porque a espada, que é a comparação de manejar bem, um guerreiro e a espada. A espada, o seu portador, ele tem que conhecer, tem que saber a pegada, o alcance, como ele golpear. Então, conhecer a palavra, manejar bem. E ser um pregador são coisas diferentes. Por quê? Porque manejar a palavra é para o dia a dia. Uhum. Vamos lá, você usa uma espada quando? Na guerra. Na guerra. Então você vai usar ela, você vai portar ela todos os dias. Um policial, trazendo para o dia de hoje, um policial ele assume o serviço, bota a farda, bota tudo, beleza. Mas ele tem que estar ali com a pistola, com 38, com o fuzil dele, para poder ir para a guerra, para poder prestar o serviço. E esse camarada ele tem que saber municiar, desmuniciar, tem que saber dar manutenção. Porque se ela engasgar lá, travar, ele tem que saber dar o golpe para destravar, não, certo? Então vamos lá. Então esse é o que maneja bem, conhece a palavra, tem prática com ela. E tem o teórico, que é aquele camarada que é só um estudioso do assunto. Então assim, quando você tem intimidade no contexto de manejar bem a palavra, essa palavra vai fluir quando você estiver num gabinete, no aconselhamento, no dia a dia com a tua ovelha. Ela vai fluir através de você. E a pregação, e lógico que eu valorizo a pregação do evangelho, gente. Valorizo demais. O evangelho tem que ser pregado. Mas o evangelho é pregado para alcance, para que as pessoas conheçam a verdade. Né? Então vamos lá. Quando você prega o evangelho numa praça pública, você geralmente, a gente tem o costume de falar o quê? Ali você traz uma palavra evangelística. Sim. Beleza. E quando a gente prega dentro da igreja num culto de domingo de manhã, geralmente é uma palavra de ensino. Então, são áreas diferentes em que você tem que conhecer bem a palavra. Agora, no dia a dia, no trato com a tua ovelha, com a tua família, com o teu patrão, é a palavra manejada, ou seja, a habilidade na palavra dela fluir através de você. Eu gosto muito do Eleazar, ele luta, né? Até que a sua mão fica apegada. Apegada. E eu, quando era mais novinho lá, adolescente, eu ficava imaginando a mão dele se fundindo e virando a espada, igual aquele Exterminador do Futuro, que a mão virava uma espada. Né? Aí depois a gente descobre que o apegado é que ele não conseguia soltar. Né? Então, de tanto que ele... Eu acredito que tem que ser assim com a gente, né? De tanto que essa palavra flui, ela quase que a gente se transformar nessa espada. Até porque a gente é a carta viva que o povo vai ler, né? É verdade. Então, quer dizer que o Ministério Renovai, ele já tem um propósito e está desenvolvendo a cada dia que chega e cada ano que passa. É igual o nosso ministério, por exemplo. Nós estamos fazendo esse ano 24 anos. O Ministério Encontro com Cristo. E a gente já tinha uma identidade. É igual uma criança, né? Que já nasce com uma identidade. Mas o caráter, né? Ele é forjado, ele é formado no desenvolvimento. Sim. Né? Do decorrer da vida daquela criança, ele vai sendo... Ele é uma criança, depois vai ser um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, e ele vai se formando. Eu acho que o ministério também ele tem essa natureza, né? Até que Paulo usou uma expressão assim, até que Cristo seja formado em vós, né? Quer dizer, Paulo falando que esse microfone aí tá benção pura. Peraí que eu vou resolver. Resolve aí. Rapidinho, ver? Desce aí um pouquinho ali, ó. Isso. Vira um pouquinho. Resolve aqui. Isso. Aí desce aí. Vamos lá. Resolve. Aí, o cara. Aqui, ó. Pronto. Aí, bacana. O Alex Alves, que ele é ministro de louvor aqui na igreja, tá falando aqui, ó. Cheguei a tempo de aprender com os mestres do saber. Não. E ele tá falando que teve o prazer de conversar com o pastor Adriano no dia do evento aqui, com o pessoal da sociedade. Sim, te bater um papo ali. Bater um papo aqui. Que maravilha.
Deus abençoe o Alex. A Andréia de Acuriça também entrou aqui, graça e paz. Pastora Verônica também está aqui conosco, que é a esposa do pastor Adriano. E é uma excelente pregadora, né? Já pregou aqui na igreja 2 vezes. Tá? Mas ela prega mais do que eu, cara. É mesmo? Prega. Então. Ela é. Mas cada um tem aquela. Ela é né? fogo para o Brasil. Ela... Né? E tem Bispo Robson também conosco. Rapaz. Aí. Mestre Robson. Rapaz. Só que nós vamos precisar, gente, de compartilhamento. De pessoal aí, dar aí o compartilhamento, botar no grupo do WhatsApp. Pega aí. O Sidney Souza tá aqui. Sid Clay Souza. Paz do Senhor, Sid Clay, Deus abençoe. Então, bota lá, gente. Compartilha aí nos seus grupos, compartilha aí, pra gente ter. O papo tá delicioso, tá maravilhoso. Nós estamos falando aqui de ministério, de como surgiu o Ministério Renovai e qual o propósito do Ministério Renovai. E a gente está falando o seguinte, eu estou botando bastante pimenta aqui no assunto. Percebemos isso, gente. Para dizer o seguinte, tantas igrejas que existem, tantos ministérios, a gente sabe que tem ministério que surge por finalidade que não tem nada a ver com Deus, surge debaixo de uma briga, de uma rebelião. Também tem ministério também que surge querendo dinheiro mesmo, né? O propósito é enriquecimento, essa é a grande verdade, entendeu? E tem aquele ministério sério, que às vezes sai de um outro ministério. Se a gente for pensar nas igrejas do Brasil, que existe, quem estudou aí, quem fez seminário básico, médio, avançado, bacharel, ou pelo menos é um estudante avulso, né? Ele sabe que toda a denominação que existe hoje saiu de outra igreja. Sim. Então não tem esse negócio. Não tem não. Não tem... por exemplo, eu estava vendo sobre a Congregação Cristã no Brasil, que ela está aqui parada aí de tempo de existência da Assembleia de Deus. Congregação Cristã no Brasil é uma denominação fechada. Sim. É considerada até como seita porque ela não tem um vínculo com outras igrejas, é exclusivista e surgiu em 1910 ou 1911. A Assembleia de Deus surgiu em 1910, 1911 também, na mesma época. E o fundador da Congregação Cristã do Brasil saiu da Igreja Presbiteriana. E a Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista. E várias denominações que existem hoje, pentecostais, saíram da Assembleia de Deus. Ou seja, quando você faz uma projeção aí de 100 anos, né, você vê hoje aí a Assembleia de Deus... Lógico que, né, são vários campos, né, como vários atua campos, no campo, várias convenções, mas por nome, por denominação, a gente vai entender que ela tem uma expressão forte demais. Isso 100 anos depois, né? Então vamos lá, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui é uma comparação, estou dando um exemplo. Se há 100 anos atrás você falasse, talvez, olha, porque o pastor saiu da Batista e abriu a Assembleia, qual seria o nome dele? Rebeliado. 100 anos depois, com esse monte de igreja que abriu por aí, já que a visão do povo é sempre, porque se for rebelde, porque é rebelde não vai prosperar. Não vai prosperar, não vai crescer, não vai dar em nada. E sabe que Deus nos leva a algumas situações, a gente sempre fala assim, Deus faz isso para fortalecer e tal. Tem vários motivos que Deus vai fazer alguma coisa com o ser humano. Sempre é um motivo bom, é pro crescimento, é pro avanço, é sempre pro bem do ser humano. Mas tem algumas coisas que Deus faz que é para um aprendizado, para um crescimento, mas tem algumas coisas que Deus faz para que você passe por aquilo, para lá na frente você poder falar agora, você continua pensando assim? Sabe? Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, o camarada falar, não, cara, mas eu creio em Deus é bom, Deus isso.
fogo aqui, ele não entende esse fogo de dia. Acho que falaram que tá começando a chiar, deve ser porque mexeu aí. Realmente deu uma mexida aí. Agora aí melhorou. Técnicos, mas vão ser resolvidos. Vamos lá. 100%. Glória a Deus. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver se melhorou aí o Alex. Isso. É. Dá um retorno pra gente aí. Eu acho que é porque esse cabo aí não tá muito bom. Dá um retorno pra gente. Ver se eu consigo captar aqui pra tem que atualizar, né? Dá um dedo. Isso aí. Não. Foi. Melhorou sim. Foi aí. Foi. Aí, ficou show. É porque deu uma mexida ali no microfone. Agora ele vai ficar quietinho aqui. Vai ficar quietinho. Vai ficar quietinho. Gente, vai orando aí pra gente melhorar nosso equipamento aqui. Isso aí. Eu já pedi uma mesa exclusiva de podcast, nós já estamos providenciando. E depois nós vamos melhorar os microfones, vamos melhorar as câmeras. Vamos estar melhorando aí tudinho para a glória de Deus, tá ok? Fico orando. Bom, nós estamos falando aqui sobre a questão de como surgiu as denominações, né? E aí a pessoa fala, surgiu porque saiu porque é rebelde, aí cresceu. Sai-vos de mim que eu não vos conheço. Quem estava falando com ele ali era a gente que estava falando. O exemplo que ele dá é qual? Olha, a gente pregou, a gente fez, a gente aconteceu. Beleza. Então, para Deus, isso aí não vai fazer diferença. Sabe, às vezes a gente está preocupado muito com uma performance humana. Né, que o perdão, não, eu perdoei, mas a gente não precisa conviver. Lógico, se não houve mudança, transformação, a melhor coisa que você vai fazer é você se afastar, você manter um pouco de distância. Bem, gente, somos seres humanos. Mas você percebe que houve esse problema lá no independente da mudança de Marcos. Vamos lá, Marcos no começo era imaturo, era isso, era aquilo, tudo bem. Marcos cresce, amadurece, avança, show. Quando é lá no final, independente da mudança de Marcos, houve uma mudança em Paulo. Ter olhado para os caras, eu fui imaturo, eu não fui um bom obreiro, eu estava ali meio que desrespeitando o Paulo, eu isso, aquilo, vamos dizer que ele reconheceu tudo isso. Se acertou, tá no prumo, como a turma gosta de falar, tá ali no prumo, certinho, em dia. Mas e se disposto à transformação, à mudança, a perdoar? Porque ele fala, traz ele, porque ele poderia, vocês me deram um relato aqui, que ele é um cara bom, que ele mudou, mas ele para lá e eu para cá. Paulo não faz isso, manda ele vir. Então a gente precisa perceber que, mas aí você sabe que a sinagoga era... Eu quero saber que ele pregou na mesma rua, no mesmo lugar, na mesma cidade. Então, e um problema, né, que a gente tem dificuldade, por exemplo, preferência. Tá? Vou usar a preferência. Por exemplo, fulano pregar, que quer dizer que o que ele pregue não seja a palavra de Deus, não seja a verdade.
Percebe? Entendi. Então essa diferença, né, como o senhor colocou, há muitas igrejas que vão nascendo. Às vezes não é só a vontade, não. Há esse julgamento, e esse julgamento é errado. Ah, mas fulano quis abrir porque ele queria era púlpito. Às vezes não, porque às vezes o cara tá 5, 6 anos num lugar pregando para 3 pessoas, subindo em favela, indo lá levar Aqui, isso. Jesus falou, quem não é contra nós é por nós, né? Sim. E eu estava lembrando você falando aí da questão no início do povo de Deus, né? Houve várias separações ali. Sim. E Deus foi com todos eles. Sim. Por exemplo, o H, né? A Sara mandou H embora com o filho dela e tudo. E Deus honrou, abençoou. Sim. Hoje é poderoso também. Sim. E aí fica a pergunta, né? Ah, mas a promessa. Ah, mas qual das promessas? Porque houve uma promessa destinada ao filho de Agar. Ah, não houve? Só que a gente gosta muito é uma área que assim, ó, acabou caindo nela, arrependimento genuíno. Uhum. Não uma conduta. Ah, não, Davi fez tudo certinho. Ele deu um deslizelinho pequeno ali. Não foi pequeno, não, gente. Foi coisa escabrosa, horrível. Foi algo. Se hoje um pastor, um líder cometer um desse aí, a gente já é para fora da igreja e fala que ele nunca mais pode pregar a palavra. E o cara continuou rei de Israel e tá lá na linhagem de Jesus e a turma lá em Israel lá, né? Então assim, peraí, sabe? A gente tem que olhar, dar essa reclassificada. O próprio Paulo, que eu acabei de citar aqui, a turma quando eu começo eu falo, né? O que Paulo fala, as cartas de Paulo nos batem. Mas eu acredito que se eu fosse contemporâneo a Paulo, eu meio que ia ser eu ia também ser um confrontador dele. No caso, a gente olha para uma atitude de Paulo diferente da do começo, no que eu citei aqui, né? Então, Paulo, algumas vezes, né? Paulo, por exemplo, quando ele começa, não, porque mais do que todos aqui eu também tenho direito, mas não faço uso desse direito. Se você for olhar, é uma arrogância. Uhum. Mas Deus não deixou de agir e trabalhar através dele por causa disso. Sabe, a gente precisa olhar José. Quer ver outro? José é demais. A turma... Eu não sei qual dos três aí é mais, sei lá, venerado, não sei, pela galera. Se é José, se é Paulo, se é Davi. Por quê? É igual José. José era um menino mimado. Ah, não era? Meio exibido também, né? Gostava de ficar contando tudo. Aí a gente criou a gente criou uma teoria, a gente criou uma tese agora bíblica que não se conta sonho para ninguém. Só que o que a história ele vai ensinar não é exatamente não contar para ninguém, porque ele conta para o pai. O que o texto diz que o pai faz? E o pai guarda aquilo no coração. Talvez o erro dele foi que ele contou a primeira vez. Eu vou ser uma estrela. Eu vou acontecer. Gente, eu fiz essa pergunta uma vez e a pessoa emudeceu. Eu falei assim, vem cá, será que se ele tivesse sonhado que seria escravo, ele teria contado? Será que se ele sonhasse que ele ia passar fome, ele teria contado? Então, o problema não é o contar, é a motivação de contar. Por que ele estava contando aquele sonho? E aí foi o que o senhor falou. Exibição, que isso? E detalhe, o texto vai dizer que ele só levava maus relatórios dos irmãos. Uhum. Ou seja, tem uma dificuldade aqui agora pessoal, é algo pessoal. Uhum. Vamos lá. O pai era um negociante, beleza? Sim. Alguém habilidoso, alguém hábil ali no comércio, enfim, tudo bem. E esse pai coloca e ele levava notícia. Por quê? Porque tem notícia boa e notícia ruim. Uhum. E ele só levava as ruins. Então eu percebo que José também precisava de um tratamento. Então José sai dali, tem um sonho. E aqui talvez que seja a minha visão ali em cima dessa dinâmica.
que José tem um sonho grandioso, e eu acredito que José começou a trabalhar em prol do próprio sonho. Assim como Sara trabalhou em prol do cumprimento da promessa, do jeito humano, que foi qual? Trazer Agar para a história. José opa, então eu vou mandar nisso aqui. Então o que ele fez? Ele pensou grande. Só que a grandeza do pensamento dele não chega perto daquilo que Deus tem para mim e para você. E aí, eu imagino, tá, gente? Aqui é outra conjectura, para a gente ganhar uma dinâmica no assunto. Pensa nisso. Eu imagino Deus olhando e falando assim, né? Olhando para os anjos, assim, olhando para o lado. Assim, cara, ele tá achando que tá pensando grande. Ele tá achando que vai ganhar um bairro e ele acha que isso é muito. Eu tenho as nações para ele. Tem que fazer ele sair dessa caixinha. Porque ele tá numa caixa grande para ele, mas para mim essa caixa é pequena. Aí Deus fala, já sei. Vou tirar esse cara de lá